E aí, já reparou que o mundo está cheio de padrões escondidos nos números? Hoje, a gente vai aprender a enxergar um dos mais importantes deles e descobrir o segredo por trás de um crescimento que é constante e totalmente previsível. Pensa só, muitas coisas na vida, tipo um bônus mensal que sempre aumenta ou a pilha de livros que a gente lê por ano, seguem um padrão. E quando a gente entende a regra desse padrão, a gente ganha uma espécie de superpoder, a capacidade de prever o que vem por aí. Beleza, vamos começar com um desafio rapidinho. Dá uma olhada nesta sequência de números aqui. 7, 10, 13, 16. O que será que vem depois? Imagino que a resposta veio na hora, né? Mas a questão mais importante não é qual é o próximo número, e sim por quê. A regra por trás disso é o que a gente vai desvendar hoje. Pois é, essa regra aí tem nome e sobrenome, progressão aritmética, ou só PA, para facilitar. É basicamente uma sequência onde o pulinho de um número para o outro é sempre o mesmo. Esse pulo constante é o que a gente chama de razão. No nosso exemplo, como estamos sempre somando 3, a razão é 3. Ok, descobrir o próximo número foi moleza. Mas e se eu perguntasse qual é o centésimo número da lista? Haja paciência para ficar somando de 3 em 3 100 vezes, né? É aí que a matemática nos dá uma ferramenta, tipo um atalho, a fórmula do termo geral. E o mais legal dessa fórmula é que ela é super simples. Ela só precisa de 3 coisinhas: onde a sequência começa, que é o A1, o tamanho do passo, que é a razão R, e qual a posição que a gente quer achar, o N. Com isso em mãos, a gente calcula qualquer termo, o tal do AN. Olha só esta imagem que ilustra isso perfeitamente. Para a sequência que começa com o 5, 8, 11, o primeiro termo, o A1, é 5. A razão, o pulo, é 3. A gente quer o 10º termo, então o N é 10. Joga tudo isso na fórmula e pronto! O resultado é 32. Simples, rápido e sem precisar escrever aquela lista gigante. Beleza. Agora vamos inverter um pouco a lógica. Imagina que a gente sabe o começo e o fim de uma sequência, tipo 2 e 14. E a gente quer encaixar 3 números ali no meio, mas de um jeito que o pulo entre eles seja sempre o mesmo, bem certinho. O nome chique para isso é interpolação aritmética. Resolver isso é literalmente como montar um quebra-cabeça. Primeiro, a gente conta as peças, os 2 números que já temos, mais os 3 que vamos colocar, o que dá um total de 5 termos. Depois, a gente usa a fórmula para descobrir o tamanho exato de cada passo, a nossa razão. Com a razão na mão, é só sair preenchendo os espaços em branco. E pronto, tá aí, o quebra-cabeça tá montado. A sequência completa fica 2, 5, 8, 11 e 14. Cada número no seu lugar certinho, porque a gente descobriu que o passo constante, a razão para preencher esse caminho, era 3. Agora, se a gente coloca essa última sequência numa tabela, olha só como o padrão fica ainda mais nítido. De um lado, a posição do número. Do outro, o valor dele. Esse crescimento constante, sempre no mesmo ritmo, passo a passo, isso não parece familiar? Lembra alguma outra coisa da matemática? Algo que, quando a gente desenha num gráfico, forma uma figura bem particular? Isso mesmo, uma função afim, ou função do primeiro grau, como muita gente conhece, e aqui a mágica acontece de verdade. Olha só esta comparação. De um lado, a nossa sequência. Do outro, uma fórmula de função. Repara que para cada posição n, o resultado da PA e o da função são iguaizinhos. Não é coincidência, são só 2 formas de falar a mesma coisa, de descrever o mesmo padrão de crescimento. E aqui está o grande segredo que eu falei lá no começo. A razão da nossa P, aquele nosso passo de valor 3, é exatamente o coeficiente angular da função. Lembra dele? É aquele número que mostra o quão inclinada a reta é no gráfico. Ou seja, o ritmo do nosso passo a passo é o que define a inclinação da linha reta. Uma coisa é a outra. Tá, legal. A conexão é bem interessante. Mas e daí? Para que isso serve na vida real? Bom, vamos trazer essa ideia para algo que todo mundo entende bem: dinheiro. Vamos imaginar uma situação. Uma empresa oferece um bônus que aumenta R$ 50 por mês religiosamente. No primeiro mês, são R$ 200. No segundo, 250. No terceiro, 300. Isso é, na prática, uma progressão aritmética pura. O primeiro termo é 200 e a razão é 50. Então, com tudo que a gente já viu,
como daria para criar uma fórmula para calcular o bônus, sei lá, daqui a 2 anos, sem ter que fazer uma lista mês a mês? Fácil. A resposta está lá na nossa fórmula do termo geral. O bônus em um mês N qualquer vai ser o valor inicial, os R$ 200, mais o aumento de R$ 50 vezes o número de meses que se passaram, ou seja, N-1. Com essa formulinha, dá para prever o bônus para qualquer data no futuro. E isso tudo amarra a nossa ideia principal. A frase que resume a história toda é essa: toda progressão aritmética pode ser representada por uma função afim e a razão dela é o coeficiente angular da reta. Fim de papo. E no fim das contas, a lição mais valiosa que a gente tira dos materiais de referência é esta aqui. É muito mais importante entender a lógica do que simplesmente decorar uma fórmula. Quando a gente entende o porquê, a matemática vira uma ferramenta de verdade para a gente decifrar o mundo. Então, hoje a gente desvendou o padrão por trás das linhas retas do crescimento constante, mas aí fica a provocação. Se um passo constante cria uma linha reta, que tipo de padrão, que tipo de passo cria as curvas que a gente tanto vê por aí nos gráficos da vida? Fica aí a pergunta para a gente pensar.